Que a graça e a paz de Cristo esteja com todos aqui, amém, irmão? Amém. E também com os irmãos que estão de longe, mas estão no mesmo espírito de verdade, querendo conhecer as Sagradas Escrituras. Vamos continuar seguindo aqui o tema do áudio sobre a verdade e sobre a lei de Deus. Existem várias leis na Bíblia. Lei levítica, lei dos 10 mandamentos. Hoje também vamos falar sobre uma outra lei, a lei do pecado. Vamos continuar seguindo aqui no livro de Gálatas, capítulo 3, versículo 15 em diante. Irmãos, falo como homem. Ainda que uma aliança seja meramente humana, uma vez confirmada, ninguém a revoga ou lhe acrescenta alguma coisa. Então Paulo está falando aqui, irmão, que até no caso com o homem, que até entre as duas partes, homem com homem, uma aliança, quando ela é o quê? Quando ela é confirmada, que a palavra ratificada quer dizer confirmada, quando ela é confirmada, ninguém a revoga, quer dizer, tira ou acrescenta alguma coisa. Eu fiz contigo um negócio, de homem para homem, somos dois sujeitos um homem, certo? Eu acordei contigo no caso do negócio aqui. Depois que a gente fez essa aliança, esse pacto, depois que a gente fez, no caso, esse negócio, acordo, ninguém vai revogar nenhum tio e ninguém vai fazer o quê? Acrescentar mais nenhum tio. Está feita. Ora, versículo 16, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente, Isaque. Não diz e aos descendentes, como se falando de quê? De muitos, porém, de um só. E ao teu descendente, que é quê? Que é Cristo. Então aqui você está vendo que ele está falando exatamente isso. Que o descendente ali prefigurava, no caso Isaque, prefigurava quem? Cristo. Então assim já foi isso aqui várias vezes. Assim como no caso Deus Pai e Jesus seu Filho, era também no caso Abraão, na prefigura de Deus Pai, e Isaque, na figura de filho, que era Cristo Jesus, e acabamos de confirmar isso aqui agora. Então ele vai falar sobre a aliança. Nem como homem, ela vai ser revogada. Olha só. E digo isto, verso 17. Uma aliança já anteriormente confirmada por Deus, por homem ou por Deus? Por Deus. Então se nem com o homem você pode acrescentar ou tirar alguma coisa, que dirá com quem? Com Deus, com o Pai. Não vai, no caso, mudar atrás. E digo isto, uma aliança já anteriormente confirmada por Deus, o quê? A lei que veio 430 anos depois, não a pôde o quê? Revogar, anular, abrogar, de forma que venha desfazer a promessa. Então, quando no caso Deus fez uma aliança com Abraão e falou do descendente que viria, foi muito antes da lei o quê? Da lei levítica. Muito antes, 430 anos antes da lei levítica, certo? Que veio a lei levítica. Porque se a herança provém de lei, já não decorre de quê? De uma promessa, de um negócio feito. Mas foi pela promessa de Deus mas foi pela promessa que Deus a concedeu gratuitamente para quem? Para Abraão. Então você vê aqui, irmãos, que o negócio é sério, né? Paulo está tentando passar para os judeus da Galácia, como vimos no outro áudio, aqueles que tentavam, no caso, tirar a fé dos cristãos da Galácia, que Paulo tinha pregado, eles queriam, no caso, Paulo queria mostrar para eles que muito antes da lei levítica, a aliança do Cristo que eles não aceitavam, que era o próprio Jesus Cristo vindo, já tinha sido o quê? Feita. Vocês ficam pensando, vou traduzir aqui em miúdos para vocês poderem entender. Vocês ficam pensando que a lei levítica de Moisés, que vai trazer a justificação para vocês? Negativo. Tem que saber que essa aliança prometeu vir o Messias muito antes da lei o quê? Levítica.
Paulo fala que foi 430 anos antes de Moisés ou depois, no caso de Abraão. Não tem problema nenhum você falar assim, tá certo. Ou 430 anos depois de Abraão, ou 430 anos antes de Moisés. Então ele fala, ó, qual pois a razão de ser da lei? Olha agora. Foi adicionada por causa das transgressões até que viesse quem? O descendente, a quem se fez a promessa. E foi promulgada por meio de anjos pela mão de um mediador, que foi Moisés. Então você vê no caso que ele fala que qual a razão por ser da lei? A resposta: por causa das transgressões. O povo, quando saiu do Egito, saiu cheio de costumes, de manias pagãs. Essa aliança que foi feita, no caso, depois de Abraão, com Moisés, que é a aliança de Deus com o seu povo, ela foi feita, ela foi dada por causa das transgressões de vocês. Então, é o que falamos aqui mais cedo. Está lá, no caso, os 10 mandamentos, para que você saiba que Deus não tem prazer naquilo ali. Está lá o não matar, para que fique visível e patente que Deus não tem prazer na morte. Está lá o não adulterar, para que fique sabido que Deus não tem prazer no adultério. E foi isso que vocês, durante 430 anos, aprenderam com os povos pagãos. Então, isso foi, no caso, promulgada por meio da lei, por causa das transgressões de vocês. Mas ele fala, ó, até que viesse o quê? O descendente. Então, até Cristo, essa lei levítica valia. Valia. Porque a justificação do seu pecado era pela morte do Cordeiro. Tinha que ver o quê? O derramamento de sangue para perdão dos seus pecados, como fala o livro de Hebreus. Né? E foi promulgada por meio de anjos pela mão de um mediador, que foi quem? Moisés. Moisés era o mediador entre Deus e os homens. É verdade? Ora, o mediador não é de um só, mas Deus é um. Então você tem que saber, no caso, que quando ele falou, quando ele fez aquela promessa para Abraão, ele fez, no caso, sobre um só, que foi quem? Fala aqui, ó. Ora, o mediador não é de um. Então, Cristo não vai ser somente de vocês, mas Deus é que vai ser de vocês todos, se vocês crerem em quem? Em Cristo, no mediador. Se você não crê, no caso, no Messias, se você não crê, no caso, naquele que foi vindo, não tem o quê? Não tem mediador, não tem, no caso, uma aliança entre nós. É porventura a lei contrária às promessas de Deus? Resposta: de modo nenhum, cara. Porque se fosse promulgada uma lei que pudesse dar vida, a justiça, na verdade, seria procedente da lei. Calma que eu vou explicar. Moisés fala que, ó, vou voltar aqui uma folhinha em Gálatas 3, versículo, já lemos isso aqui já, ó. Gálatas 3, 12. Ora, a lei não procede de fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. Bom, aquilo ali que se externava na lei levítica, com as mortes dos animais, era realmente, no caso, impossível de se você cumprir. Mostrava o tempo inteiro que você era pecador e que todo dia você tinha que matar o quê? Uma ovelha para expiar o seu pecado. Então aquela lei ali jamais poderia ser promulgada para te dar vida. É difícil aquilo ali. Não é verdade? A lei levítica, irmã, era impossível de você cumprir. Mas ela foi posta para você saber o quão você é pecador e transgressor da lei. Porque Deus nunca quis aquilo. Nós vamos continuar lendo aqui, tu vai ver claramente que aquela lei levítica ali externava o que viria. O que Deus queria que as pessoas entendessem é que Jesus que pagou tudo aquilo ali na lei levítica por você. Porque você era impossível de ter vida por si mesmo, pelas suas mortes de animais, pelo seu oferecimento de
de animais pelos seus pecados, tornava como até um álibi das pessoas, né? De pecar, porque elas pecavam e pagavam. pode falar assim. Era muito comum no caso, lá no caso em Mateus 24, em João 2, os mercadores já vendiam os animais no templo, para que você fosse lá, comprasse um animal e oferecesse pelo seu pecado. Então é impossível te dar vida, cara. Impossível. A lei levítica, então, foi criada quando Deus escreveu as tábuas de pedra, logo após Moisés que fez a lei levítica, foi isso? Sim. O livro da lei, isso. Entendi. Aí só começou foi criado esse livro por causa do pecado do povo. Isso. Porque eles já tinham visto. Foi, na verdade, só criou essa lei aí depois que ele viu o pecado do povo lá que foi criado por Deus de ouro, né? Foi por isso que criou essa lei levítica. Eu não lembro se foi depois. Os 10 mandamentos veio antes. Não, veio antes. Aí ele quebrou. Sim, depois veio o livro. Isso mesmo. Tá certo, bem lembrado. Daquele pecado daquele povo, ele escreveu aquela lei. O livro da lei. Até que o Messias viesse. E ele que acabasse com aquela... que ele fosse o cordeiro imolado. Exatamente, isso mesmo, irmão. Entendeu tudo. Dizem agora que a lei acabou, né? Só que eles não entendem que lei é essa. Que lei é essa? Não é a lei dos 10 mandamentos que acabou, era a lei levítica. Porque Jesus cumpriu aquela lei, pela morte dos animais, toda aquela lei. Isso mesmo, Romulo, tá certo? Falam que é impossível cumprir, né? É impossível, aquilo ali no caso não tem como, ó. É porventura a lei contrária às promessas de Deus? Ou seja, Deus não quer te dar a promessa do descendente de modo nenhum. Deus quer te dar aquela promessa do descendente para que você tenha vida nele. Porque se fosse para uma lei que pudesse dar vida, a justiça que é Cristo, na verdade, seria procedente da lei levítica. Mas a Escritura encerrou tudo sobre o quê? Sobre o pecado, para que mediante a fé em Jesus Cristo, fosse a promessa confirmada aos que creem. Então, vai todo mundo, no caso, ser encerrado sobre o pecado, para que seja justificado pelo mesmo homem, que é quem? Cristo. Então não pense você, no caso, que pela tua prática das tuas obras mortas, tu vai obter a tua justificação. Aquilo ali era uma prefigura do que viria. O que eu quero é que você creia naquele cordeiro que está sendo morto, para que você vença o quê? O teu perdão dos pecados. Está entendendo? O livro de Romanos é realmente muito difícil. Mas quando você aprende ele, você vai embora. Amém, irmãos? Estão entendendo? O Rômulo entendeu bem já, isso mesmo. Alguém tem uma dúvida aqui, não? Você tem que entender, irmão, que a lei levítica, a gente vai ver claramente, ela veio de tutor. Ela veio como um pedagogo, como um instrutor para o que viria mais tarde depois, que era Cristo. Mas antes que viesse a fé, estávamos sob o quê? A tutela da lei. De novo lei. Que lei? Lei levítica. E nela, encerrados, presos, para essa fé que de futuro haveria de se revelar. De maneira que a lei, que lei é essa? Levítica, nos serviu de quê? De aio. O que é aio? Aio é o tutor. O aio é uma pessoa de confiança que existia no caso. Paulo aqui está contando uma historinha, uma parábolazinha. O aio aqui, para os gregos e para os romanos, era uma pessoa de confiança, era um tutor, o qual ficava responsável por uma pessoa menor até a sua maioridade. Então ele compara isso aqui a lei levítica e a graça de Cristo depois por meio da fé. Enquanto Cristo não vinha, ficou por meio de tutores, responsável por pessoas que iriam cuidar de você, teriam a tua tutela, até vir quem? Até vir Cristo. E quem eram esses tutores? Quem eram esses responsáveis, no caso? Quem era esse aio? Os sacerdotes e os levitas. Muito bem. Olha aqui, vamos lá, olha. De maneira que a lei nos serviu de apoio, né, de tutor, para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por quê? Por fé e não por obras. Então você está vendo, Rômulo, que era o tempo inteiro apontando para quem?
para Cristo. Igual Romanos 10:4. A finalidade da lei é o quê? Apontar para Cristo. Então a lei levítica mostrava a morte de um cordeiro no santuário. Aquele cordeiro era Jesus. Olha se me interpreta errado o livro de Romanos, irmão. Ó, mas tendo vindo a fé, já não permanecemos subordinados a quem? Aos tutores, aos aios, aos guias, aos mediadores, aos levitas. Nós já não precisamos mais. Pois todos vós sois filhos de Deus, mediante a obra? Não, mediante o quê? A fé em Cristo Jesus. O que os judeus não entendiam, porque eles continuavam fazendo seus sacrifícios e rituais juntos, no caso dos sacerdotes levitas, para terem seus expiados seus pecados. Então continuava fazendo o quê? Uma obra morta. Estão entendendo? Ó, 27. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Desse modo, não pode haver judeu, nem haver grego, nem haver escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Então acabou o quê? A distinção. Acabou o quê? A separação. Acabou a parcialidade. Se o judeu, no caso, crê em Cristo, ele vai ser justificado pela sua crença e fé. Se o gentio também crê, da mesma maneira, justificado foi do seu pecado. Não precisa mais ele oferecer os animais sacerdotes para poder morrer por ele. Estão entendendo, igreja? Versículo 29. E se vocês são de Cristo, também sois o quê? Descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Ah, então você lembra daquela promessa que uma vez foi confirmada? Então também se tornou para você. Se você, no caso, se você for de Cristo hoje, então aquela promessa do descendente vai ser para você. Então você também é filho de quem? De Abraão. Como descendente. Filho e descendente são a mesma coisa. Olha, capítulo 4. Digo, pois, que... Olha agora, ó. Já expliquei, agora vamos ler. Sobre os tutores. Digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere do escravo, posto que ele é senhor de tudo. Presta atenção. Mas está sob tutores e curadores o tempo inteiro? Não, até o tempo predeterminado pelo Pai. Então, esses tutores e curadores são os levitas. Lá em Números 8, em Números 8, 19, fala assim, olha, e os levitas, dados a Arão e a seus filhos, dentre os filhos de Israel, entreguei eles para fazerem o serviço dos filhos de Israel na tenda da congregação e para fazerem a expiação por eles. Ou seja, perdoar os seus pecados. Para que não haja praga entre o povo de Israel, chegando os seus filhos de Israel ao santuário. Então, no caso, você vê que a lei levítica era externada por intermédio dos mediadores. Que eram quem? Que eram os tutores, que eram os levitas, que ficavam responsáveis pela morte do animal para que você tivesse teu perdão dos pecados. Estão entendendo, igreja? Mesmo? Tá, Mica? Olha agora, ó. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Então repare que no versículo 1, do capítulo 4, ele fala aqui, digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere de escravo, posto que é senhor de tudo. Então aqui no texto ele fala, ó, assim também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo, ou seja, éramos também escravos. Escravo daquela lei levítica, porque ele falou, Paulo já falou aqui, e já lemos no caso, que, por exemplo, ó, aqui no versículo, capítulo 2, versos 4, ele fala, ó, capítulo 2, versos 3, contudo, nem mesmo Tito, que estava comigo sendo um grego,
foi obrigado a circuncidar-se. Olha que a circuncisão era uma obra da lei levítica. E isto por causa dos falsos irmãos que se intrometeram com o fim de espreitar a nossa liberdade, fazendo o quê? Que temos em Cristo Jesus, reduzindo-nos à escravidão. Então você vê que a escravidão é exatamente o que falou aqui, ó, no capítulo 4. Enquanto o é menor, nós somos o quê? Escravos. Então, todas aquelas obras, no caso da lei levítica, que faz hoje um escravo. Como o dízimo também, acabou. Como é que eu vou dar um dízimo, no caso, para a pessoa que se já terminou o sacerdócio levítico? Porque eram os levitas que recebiam o dízimo pelo serviço que eles prestavam na tenda da congregação. Então, se já mudou o sacerdócio levítico, como eles vão receber dízimos? E devia ser uma escravidão aquilo, né? É porque a gente está falando do dízimo literal, né? Dinheiro. No caso, quando Cristo veio, então, Fala eu alto. entendi. O sacerdote, o sacerdote, o sumo sacerdote, na verdade, foi instaurado por causa da lei levítica. Por causa disso? Isso. Para poder fazer a emulação do cordeiro. Ele que era o teu mediador. É por isso que está dizendo assim, então, que mais estão sobre tutores e curadores. Isso. Tempo determinado pelo Pai. Ou seja, quando Cristo Veio, acabou. Acabou o sacerdote. Exatamente, irmão. Graças a Deus que irmão entendeu. Aleluia. Acabou. Não tem mais ninguém para expiar pelo teu pecado. Se você pecar hoje, o que a Bíblia fala? Confessa-me o teu pecado, que eu sou fiel e justo para te perdoar. Antigamente não. Você pegava a sua ovelhinha e levava lá para o sacerdote para poder te expiar. Quem congregava, na verdade, que o povo ia se reunir, na verdade, lá dentro dos templos, era com os sacerdotes. Então, desde o momento que acabou, através da lei levítica, os sacerdotes, ou seja, os templos teriam que acabar também, por isso que o templo seria um ambiente de imagem. Exatamente, bem lembrado. Outra coisa que você clicou bem. É isso aí, tá certo. Pode falar isso mesmo. Hoje, o teu sumo sacerdote quem é? Melquisedeque, Cristo. É para ele que você faz o quê? Pede perdão. Isso acabou até com o tempo, né? Vocês estão entendendo o livro da lei, o livro A Tábua de Pedras, e estão entendendo a verdade sobre a lei de Deus? Porque o áudio tem esse tema, a verdade sobre a lei de Deus. Porque eles falam que esse livro de Romanos e Gálatas aqui, por falar a palavra lei, acabou a lei. De que lei estão falando então? Da lei levítica, porque até o tempo determinado, ou seja, até a vinda de Cristo, era necessário existir mediadores, que eram os sacerdotes levitas, para que se expiasse a tua culpa do teu pecado. O Cristo já veio, acabou. Já veio o sumão lá, já veio Jesus que perdoou você hoje, está à disposição de todo mundo. O que Paulo estava combatendo, lutando aqui, era que eles estavam querendo voltar a fazer os galácios, os judeus, no caso que tinham crido no Messias, querer que os galácios guardassem as obras da lei, e especialmente a circuncisão. E Paulo fala que a circuncisão era uma obra de escravidão. Eles queriam espreitar a nossa liberdade e nos colocar de novo a escravidão. Paulo aí errou. Paulo aí, quando ele circuncidou Timóteo, ele errou pela pressão dos judeus. Ele circuncidou Timóteo errado. Lembra que a Bíblia fala, que o próprio Paulo falou, que todos aqueles que estão debaixo das obras da lei estão debaixo de maldição? Então como é que Paulo circuncidou Timóteo? Hã? Timóteo? Paulo? Não. Ele pregava contra isso. Então, ele errou. Ele errou. Ele errou. Ele praticou uma obra da circuncisão. E isso, depois disso aí, que Paulo fez isso aí, o coro só cantou em cima dele. Porque ele ficou debaixo de maldição. Não era para ele circuncidar, no caso de Timóteo. Entendeu? Não era para ele ter feito isso. E depois ele fez uma outra obra da lei. Ele fez o voto nazireu. Também não era para ele fazer isso. Depois que fez o nazireu, ele foi preso. Raspar a cabeça, porque no caso, a pressão dos judeus em cima de Paulo era muito grande. Então chegou no caso do apóstolo e falou: rapaz,
finge que você é judeu, dá um jeitinho de aparecer para eles, faz como um judeu. Nós sabemos que você prega contra, no caso, a circuncisão e as obras da lei que já foram abolidas. Mas dá um jeitinho e raspa a sua cabeça para você aparecer o nazireu. Ele fez isso, irmão. Quando ele fez isso, saiu o couro cantou em cima dele. Porque ele praticou uma obra da lei. Então ele foi debaixo de maldição. Foi. É porque você não estava nesse áudio. Agora eu estou me lembrando. Você não estava nesse áudio. Você não está sabendo disso. Ele não estava aqui, não. Tem que estudar para poder entender. Sim. Baixo de maldição. O dízimo de dinheiro, que é pior ainda, é uma obra da lei que a pessoa fica hoje debaixo de maldição. Porque os dízimos era Cristo. Os alimentos prefiguravam Cristo. Cristo já veio. Como é que eu vou ficar continuando a comer? Dízimo literal. Não vou comer. Pelo prefigura a palavra de Deus. Era ele mesmo. É a mesma coisa a circuncisão. A circuncisão, o sinal da circuncisão era Cristo. Tu pega hoje e corta o teu prepúcio do pênis, o sangue é carne, morta na cruz. Porque a carne fica morta e o prepúcio fica morto. Era Cristo. Já falei sobre isso também aqui. Nada tinha a ver com o literal. Entendeu? Exatamente. Fala que Cristo morreu em vão. Assim. E os órfãos vieram. Isso aí era para quê? Cristo falando para você alimentar eles. Quero que você dê de mim para os outros. Deixa eu fazer um adendo aqui. Deixa eu fazer, no caso, um paralelo aqui também. Voltando aqui em Gálatas 4, versículo 1, quando ele fala assim, olha: digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere de escravo, posto que é ele o Senhor de tudo. Quem é esse herdeiro menor aqui, que ainda assim, mesmo sendo menor, mas por estar debaixo de tutores e curadores, é ele Senhor de tudo? Claro que esse herdeiro menor aqui também é Cristo, Yeshua, né? O texto também está fazendo uma alusão a ele, porque Cristo também nasceu debaixo dessa lei, da lei levítica. E a gente já viu isso aqui, né? E no texto, mas no verso à frente vai falar, ó, nos versos 4. Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Essa lei aqui era também essa lei que estava sujeito debaixo de tutores e curadores, né? Aí seguindo ele fala, mas está sob tutores e curadores, versículo 2, né? Mas está sob tutores e curadores até o tempo predeterminado pelo Pai. Esse tempo predeterminado pelo Pai aqui, que o herdeiro é menor, certo? É o mesmo tempo predeterminado lá de Hebreus 9. A gente vai ver isso mais à frente nos áudios que a gente for chegando lá. A gente vai ver que é o mesmo lá de Hebreus 9, que ele fala aqui, ó. Hebreus 9, versículo 9. É isto uma parábola para a época presente. E segundo esta parábola, se oferecem assim dons como sacrifícios, embora estes sacrifícios, no tocante à consciência, sejam ineficazes para aperfeiçoar aquele que presta culto, e que não passam de ordenanças da carne, baseadas somente em comidas e bebidas e diversas abluções, que é lavagens, purificações que faziam os sacerdotes. Aí fala, impostas até o tempo oportuno da reforma. Então esse tempo oportuno da reforma é o mesmo tempo predeterminado pelo Pai de Gálatas capítulo 4, versículo 2. Isso aqui é Cristo, né, nascendo, vivendo e tornando, no caso, o seu ministério manifesto entre nós, para que viesse ser o quê? Ser o herdeiro de tudo. E, por meio desse herdeiro, viesse se cumprir a promessa.
Ok? Vamos seguir aqui então. Vamos seguir então? A mentira, a falácia do livro de Gálatas. Vamos lá. Eles ensinam tudo errado aí, ó. De novo, Gálatas 4, versículo 3. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Isso aqui é complicado, irmão. Porque ao mesmo tempo que ele coloca rudimentos do mundo, se referindo aos mundanos, dá a entender também que ele coloca esses rudimentos do mundo se referindo à lei levítica. Porque no outro livro dele, lá no livro de Colossenses, ele fala a mesma palavra, rudimentos do mundo. Vocês estão entendendo? Ou seja, a obra da lei levítica hoje é um rudimento. O que é rudimento? São os primeiros ensinos. É um legado. É aquilo que você aprende desde pequeno. Não tem valor nenhum mais para Deus hoje. Você não é menorzinho? Você não é menor? O texto não está falando que você estava sob tutores. Quando você é menorzinho, você não aprendeu que você deveria expiar os seus pecados por meio dos animais? Isso é um rudimento. São os primeiros ensinos. Só que você era menorzinho, estava debaixo desses ensinos. Vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Que lei é essa? A lei levítica, ué. Para fazer o que com eles? Para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Então ele nasceu sob a lei para resgatar os que estavam sob a lei. Só que resgatar os que estavam sob a lei levítica aos que creem. Quem não creu, continuou fazendo o quê? Matando os animais. Estão entendendo, gente? Isso que o Paulo fala, filhos de prato para ganhar uns pratos. Né? Filhos de tudo, de todos os modos, irmão. Com o intuito de ganhar alguns. Imagina, irmão. As 70 semanas se cumpriu. Na metade da semana foi morto o cordeiro, cessou o sacrifício de manjares pelo teu pecado. Os caras continuavam oferecendo o cordeiro pelos seus pecados. Não tem mais tempo, irmão. O judeu não oferece mais, não. Mas aqui, irmão, ofereceram muito aqui no tempo de Paulo aqui. Continuavam matando o cordeiro, irmão. Continuavam comendo a Páscoa. Continuavam oferecendo pombinho e rolinho. Continuavam oferecendo sacrifício dentro do santuário. E depois que o véu foi rasgado, exatamente. Mas não vão conseguir, não. O terceiro templo é a Jerusalém Celestial, descendo sobre lá no Monte Sião, Jerusalém. Eles falam que tem, está tudo pronto, tudo caô, tudo mentira isso aí. Deve matar, irmão. Mamar uma vez por ano, que era a festa no caso da expiação, que tinha 2 bodes, né? O bode de Azazel e o outro bode para a expiação dos seus pecados. Que? Mas morria muito animal, irmão. Tudo aquilo ali prefigurava Cristo. Eles não entendiam isso, porque foi derramado muito sangue, irmão. Vocês estão entendendo o que vocês estão entendendo aqui, irmão? Todos os judeus não entendem. Só isso. Tá bom para vocês? Olha o peso da responsabilidade que eu acabei de lançar nas suas costas. Só isso. Só o povo que era dele não entendeu. Que aquela morte dos animais na lei levítica prefigurava aquele que viria, que era Cristo. Só isso. Só que eu estou dando nas suas costas assim, ó, para você poder saber. Você já sabe que o judeu, que era povo dele, não sabe. E você é gentio, pau de arara. Você não era para saber disso. Então olha a responsabilidade nossa. A expiação do seu pecado era feita pela morte dos animais. Estava debaixo daquela lei ali. Para tu ter o teu perdão, tinha que matar um animal. Quanto mais você sabia, maior era a morte do animal. E esse judeu que possuiu aí, que converter a Cristo,
Anula essa maldição? Aquilo não vale, claro que anula, mas aquilo no prepúcio não vale de nada. Aquilo no prepúcio não vale de nada. Não vou falar mais sobre a circuncisão com vocês hoje. Versos 5, ó. Versos 4. Vindo, porém, a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu filho, nascido de quê? De mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebessem a adoção de filhos. Volta uma folhinha aqui e fala da palavra de resgatar da lei, ó. Pode resgatar da lei? Resgatar da lei? Ele falou resgatar da lei, não é? Olha aqui, ó. Volta uma folhinha aqui, ó. Olha que resgate de lei foi essa. 3:9. De modo que os da fé que são abençoados com crente Abraão. E todos, repito, todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição. Então ele veio resgatar você da maldição. Por isso que aqui no caso, nos versos, capítulo 4, versículo 5, ele fala, nascido sob a lei para resgatar os que estavam sob a lei, estavam debaixo de maldição. Então, isso, muito bem, irmão, isso aí. Estão entendendo agora, porque fala a palavra lei ali, aí o pessoal diz, tá vendo? Acabou a lei aí, ó, aí. Rapaz, a lei de maldição era a lei levítica. Se você fizer hoje, no caso, desconsiderando a morte dele, você está fazendo. Eu preciso que vocês me digam se estão entendendo isso. Todos estão me entendendo? O Serginho está entendendo? E porque vós sois filhos, enviou Deus nos nossos corações o Espírito do seu Filho que clamava Pai. De sorte que já não és o quê? Escravo, porém filho. E sendo filho, também herdeiro por Deus. Então você hoje não está mais debaixo das obras de escravidão que te conduz ao pecado. Estão entendendo? Mesmo? Existem 3 significados da palavra escravo. Vamos estudar isso aqui agora já. Vamos falar agora. Existe o escravo se referindo ao pecado do homem. A Bíblia fala que todo aquele, no caso, que não consegue vencer o pecado é o quê? Escravo do pecado. Então essa é a primeira explicação, tradução, conotação da palavra escravo. Existe a palavra escravo se referindo à mão de obra barata, a mão de obra exaustiva, que é o caso das pessoas que trabalhavam, como Filemão, por exemplo, que era um senhor de escravos. E ele era patrão de Onésimo, que era escravo de Filemão. Então essa é a segunda explicação para escravo. E a terceira também, que é aqueles que estão praticando as obras da lei. Que Paulo falou agora, que vocês nos querem reduzir a escravidão, querendo que a gente circunde o prepúcio dos pênis. Então são 3 tipos de escravidão. A primeira, do pecado, a segunda, como mão de obra, e a terceira, praticando as obras da lei. Então aqui no 7, que ele fala aqui, ó, capítulo 4, verso 7. De sorte que já não és o quê? Escravo, porém filho, e sendo filho, também herdeiro por Deus. Então esses rudimentos do mundo que vocês, no caso, praticam, que reduzem vocês à escravidão, não é preciso mais. E naturalmente isso fazem vocês continuarem numa outra escravidão, na escravidão do pecado, porque as suas justificativas não serão aceitas mais hoje. Se você está pensando que você é uma plantação animal e vai ser justificado do seu pecado, não vai. Perdeu. Então tu é escravo no que se refere ao pecado, porque teu pecado não vai ser perdoado, e tu é escravo por causa de uma obra da lei que você fazia, uma obra
morta. Tu é escravo duplamente. Está entendendo, igreja? Irmão, isso aqui é muito difícil de explicar. Vocês estão entendendo? Ó, tá entendendo não? Tá entendendo, irmão? Ó, vamos lá no caso aqui, ó. Vamos ler aqui, ó, Romanos 6. Espera aí, irmão, deixa você falar. Ó, o que é, Júlio? Não me irrita, Júlio. Não me irrita, Júlio. Deixa esse texto pra lá, que esse texto me dá nervoso, Mateus 3. Romanos 6. Aqui, ó. Romanos 6, Romanos 5, já falamos aqui nos áudios, né? Já falamos aqui, mas eu só vou lembrar para vocês, para falar sobre a palavra escravo, ó. Romanos 6, 5. Porque se formos unidos com Ele, com Cristo, na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que foi crucificado com Ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído. Não sirvamos o pecado como escravos. Então, se você pratica o pecado do velho homem, você está debaixo de escravidão também. Então, como eu falei antes, isso é a primeira explicação para a palavra escravo. Escravo do pecado, certo? É porque a palavra escravo aqui, pensa que é escravo de obra, de trabalho barato. Não é. Está falando de escravidão aqui das obras da lei levítica que não te justificava mais do teu pecado e da tua impossível justificação por meio das tuas obras. Então você é escravo, continua escravo do teu pecado, porque não vai ser perdoado, e escravo por causa das tuas obras levíticas. Obras mortas. Estão entendendo? Mica, tem certeza? Todos estão entendendo isso? Porque esse Hunter que fica vendo essa palavra escrava aqui, tem que entender que escravo é esse aqui, irmãos. Ó, já vimos escravo se referindo a pecado. Agora vamos lá de novo, já li, mas vou ler novamente, ó. Gálatas. Ó, Gálatas 2:3, ó. Gálatas 2:3. Outra definição de escravo, ó. Contudo, nem mesmo Tito, que estava comigo sendo grego, foi obrigado a circuncidar-se, uma obra. E isto por causa dos falsos o quê? Irmãos que se intrometeram com o fim de espreitar a nossa liberdade que temos hoje em Cristo e fazer o que conosco? Reduzir-nos à escravidão. Então a circuncisão era uma escravidão. Obra da lei. Então também está mostrando que ser escravo é você praticar uma obra da lei. Mostrando do pecado e agora da obra da lei. Aí a pessoa vai, hoje, em Cristo, já no caso morto por nós, o verdadeiro cordeiro por nós, ia lá e matava o seu animal, o seu cordeiro, para expiar o seu pecado. Vai ficar duplamente escravo. Por quê? Primeiro, o seu pecado não vai ser justificado, porque o sangue de animal não mais purificava o seu pecado, porque Cristo já tinha morrido. E segundo, escravo por causa de uma obra morta da lei. Estão entendendo? Que foi revogada até o tempo oportuno da reforma, como lemos aqui agora. Ficamos sob aquela lei levítica lá, eles, né? Até vir quem? Até vir Cristo. Então os tutores, os mediadores, os curadores, o aio, que era aquela pessoa que nos ensinava, o que era o tutor, não precisava mais. Estão entendendo? Isso aqui é uma bagunça quando eles ensinam no livro de Gálatas. Entendeu, irmão? 2 vezes filho do inferno. Exatamente, fazem eles 2 vezes filho do inferno, bem lembrado. Porque quando Cristo falou isso em Mateus 23, foi para os judeus. Eram os judeus que ensinavam a eles a se justificarem por suas obras. Ué, se justificar...
crime para eles. Para eles, porque se eles faziam as obras de justificação por meio da morte dos animais, eram escravos. Eles estavam fazendo uma obra morta. E segundo, do pecado. Por quê? Porque a expiação do pecado que eles ofereciam às ovelhas não valia de nada. Eu matei, eu vou lá e vou oferecer a ovelha. Mas como é que eu vou ser perdoado desse pecado se aquele sangue de animal depois da morte de Cristo não tem mais valor nenhum? Então tu é duplamente o quê? Escravo, 2 vezes filho do inferno. E o texto de escravo eu não vou ler, mas pode ler o caso de vocês em casa depois, já falei. Filemão mostra que existiam senhores de escravos. Então também é se referindo a escravos. Vamos seguindo? Por favor, gente, se tiver dúvida, podem falar comigo, tá? Ah, sim. Pode colocar assim, sim. Mas aí isso aí tá certo. Paulo também fala que ele era, bem lembrado, que ele era um escravo de Deus hoje, né? Ele era, no caso, um escravo que se tornou livre. Quando ele fala isso, ele fala que ele era um escravo da lei levítica. Aí se tornou o quê? Livre. Depois que se tornou livre, ele se tornou escravo novamente. Mas que escravo foi esse? Escravo de Cristo. Quer ler isso aí então? Vamos lá em Coríntios então. Vamos ler o que o Aquimão falou aqui, ó. Deus deu muito, irmão. Ó, vamos ler lá o que o irmão falou aí, ó. Coríntios capítulo 7. Preciso de líquido, gente. Preciso de uma coisa para me beber. Capítulo 7. Pode ser qualquer coisa, até água. Dá água mesmo. Tá bom, irmão, tá bom. Já me deu aqui já. Tá bom, Juliano. 1 Coríntios, gente, não sai daqui não. Ó, 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 17. Todos acharam? Amém. Ó, 1 Coríntios 7, verso 17. Vamos ler esse texto que o irmão também falou aí, que fala que Paulo citou a palavra escravo. Mas vamos ver que esse escravo aqui está mostrando que não era um escravo da lei levítica, nem do pecado, e nem como no caso do mão de obra barata. Mas era um escravo de quem? De Cristo, escravo de Deus. Olha só, olha. Ande cada um, 1 Coríntios 7, verso 17. Ande cada um, segundo o Senhor lhe tem distribuído. Cada um conforme Deus o tem o quê? Chamado. É assim que eu ordeno em todas as igrejas. Vai explicar agora como é que foi chamado, ó. Foi alguém chamado estando circunciso? Quem é o circunciso? Judeu. Não desfaça a circuncisão. Foi alguém chamado estando incircunciso? Gentio. Não se faça circuncidar. Olha que eu vejo que eles ensinam que o judeu, né, que tem que circuncidar, ou então o que é gentio tem que circuncidar. Paulo fala que aquele que não era, no caso, circuncidado, que é o gentio, não precisa fazer a circuncisão no prepúcio do pênis. Posso seguir? A circuncisão em si não é nada. A incircuncisão também nada é. Mas o que vale é guardar os mandamentos de Deus. Então você vê que o verdadeiro circuncidado é aquele que guarda o quê? Os mandamentos de Deus. Exatamente o que Paulo falou no outro livro de Romanos 2, 28 e 29, que o verdadeiro judeu não era o de exterior, no prepúcio do pênis. Mandamento no original. Eles ensinam que acabou os mandamentos de Deus, né?
cada um permaneça na vocação que foi o quê? Chamado. Foste chamado sendo um escravo, olha aqui, ó. Não te preocupes com isso, mas se ainda pode tornar-te livre, aproveite a oportunidade. Que escravo é esse aqui? Escravo da lei levítica. Escravo do pecado é outra coisa. Tem escravo do pecado, escravo da lei levítica. Isso aqui, irmão, é uma incógnita. Pode ser dos dois. Tanto o escravo do pecado por causa de viver no erro, como o escravo da lei levítica por causa de fazer as obras de ordenanças carnais. Os dois. Tu foi chamado sendo escravo, aproveita o quê? A oportunidade. Porque o que foi chamado no Senhor, sendo escravo, é o quê? É liberto do Senhor. Semelhantemente, o que foi chamado sendo livre, é escravo de Cristo. Tá vendo, irmão? Agora, nós somos livres. Nós não estamos mais debaixo da condenação do corpo do pecado. Nós conseguimos dominar o pecado em nós. E o pecado te faz um escravo. E muito menos nós estamos livres das obras de quê? Da lei. Dizer aqui que ele vive a serviço de Cristo. Claro, irmão, ele é o escravo de Cristo. Tu não é servo de Deus hoje? Tu é servo de Deus hoje ou tu não é? É mesmo, irmão. Tu é um vassalo, que nem eu. Estão entendendo por que ele fala aqui ser, no caso, um escravo de Cristo? Escravo de Cristo não é livre. Cristo nos colocou na liberdade. Esse escravo de Cristo aqui, ele está querendo dizer que ele vai viver para o Evangelho. Muito bem lembrado. Ele falou, ai de mim se eu não pregar o quê? Eu sou um escravo também. Eu sou um escravo, gosto muito de ser escravo do meu Senhor. Isso aqui é servo. Escravo quer dizer servo. Estão entendendo então aqui? Está algemado também nesse evangelho. Está algemado, preso, isso aí. Eu também estou algemado, estou preso. Ninguém me tira mais, só a morte. Amém, igreja? E se eu desviar antes, Deus me leva. Amém? Eu também estou preso, estou algemado. Aquele que o reino quer volta, né? Exatamente, irmão. Ele vira o quê? Como diz a Bíblia lá no livro de Pedro, né? É o porco lavado voltando o quê? A lama. O porco foi lavado, o porcão ali. Olha o barrigão dele. O porco foi lavado. Imagina esse porco lavado voltar para fazer as coisas que ele fazia antes. Arrumar um dinheirinho fácil, pregar mentira que não ensinou a aprender no Evangelho. A lama. Esse texto que eu mandei para a irmã ler é exatamente isso. Um dia conheceu a luz. Tá entendendo, André? A porca lavada voltou à lama. O exemplo que a Bíblia dá é isso. Se cair, é impossível renovar para arrependimento. Isso é pra gente, irmão. Vocês não atentaram para esse lado, não. Tentou, irmão? Glória a Deus. Vou dar uma peça de mão na irmã. Perdão, Bia, tá? Sem querer. Então vocês estão entendendo, irmão, a gravidade. Então vocês estão entendendo a gravidade do livro de Gálatas e do livro de Romanos, que temos aqui aprendido exaustivamente. É claro que eu deveria ensinar muito mais para vocês, isso é muito pouco ainda. Mas para vocês poderem começar uma introdução desses livros, que eles ensinam que esses livros aqui são os que mais falam que a lei de Deus acabou. É o contrário. Ele não entende que ele é aquela. Não existe várias leis. Para ele, a lei é uma só. Acabou. Acabou os mandamentos. Coríntios capítulo 9, versículo 19. Fazendo uma folha, gente, pelo amor de Deus. 1 Coríntios capítulo 9, verso 19. Porque sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos. Que escravo é esse aqui, irmãos? É um servo. É escravo do pecado? Não. É o escravo no caso de ser dominado pelo seu pecado? Não. É o escravo da obra da lei? Não. É o escravo de ser... É o escravo por amor. Não é o escravo no caso de ser pago pelo seu senhor? Não. Esse escravo aqui somos nós.
maior entre vocês seja o menor. Exatamente, o maior entre vocês seja o que mais serve. Estão entendendo, irmão? Por favor, irmão. Porque, sendo eu livre de todos, ele acabou de falar, sendo livre. Ele já está vivendo debaixo da graça. Ele já vive debaixo, no caso da fé e das obras da graça que foi feita por Cristo Jesus na cruz do Calvário por ele. Ele não estava mais debaixo da legalidade das obras da lei. Ele não matava mais um cordeiro. Ele não praticava mais expiação. Porque o cordeiro já veio para ele, o tempo oportuno já se cumpriu para Paulo. Paulo já não está mais debaixo do aio dos tutores. Então ele fala, ó, porque sendo eu livre de todos, fiz-me escravo de todos. Cristo, estava servindo a Cristo, com o intuito de ganhar o maior número possível de pessoas para quem? Para Cristo. Eu procedi para com os judeus como um judeu, a fim de ganhar os judeus. Para os que viviam sob o regime da lei. Que lei é essa? Lei levítica. Porque os judeus viviam debaixo da lei levítica, com as suas obras de ordenanças carnais. Ó, procedi para com os judeus como um judeu, a fim de ganhar os judeus para os que vivem sob o regime da lei, como se eu mesmo assim vivesse, para ganhar os que vivem debaixo da lei, embora não esteja eu mais debaixo da lei. Tá vendo, irmão? Essa lei que está falando aqui não é a lei dos 10 mandamentos, está falando das obras da lei que acabamos de levar no livro de Gálatas, que estavam sob maldição. Todos, pois, quantos são das obras da lei. Obras da lei, irmão. Está falando das obras da lei, não está falando da lei dos 10 mandamentos. Estão debaixo de maldição. Cristo morreu para te resgatar da maldição da lei. Que lei é essa? Das obras levíticas. Isso aqui, irmão, você não vai ouvir pregar aí fora. Tá gostando, meu irmão? Tá bom, pão? Quer uma manteiguinha? Um abraço aí, irmão. Deixa o pão puro aí. Deixa o pão puro, né? Deixa o pão puro. Deixa o pão. Só molhar no vinho. Eu fico feliz de ver os olhos dos irmãos entendendo, amém, irmão? Eu fico feliz. Casa escama, né, irmão? Assim disse os mandamentos, né? Isso aí, irmão, era caminho para o lago de fogo. Caminho para o lago de fogo. Amém, irmão? Louvado seja o Senhor, que nos dá a compreensão. A palavra de Deus diz que em Cristo estão escondidos todos os tesouros da sabedoria. Eles ensinam que tesouro é dinheiro, mas Deus fala que aonde estará o teu tesouro, aí estará o teu coração. A sabedoria é essa, irmãos. E nós entendemos a palavra de Cristo, nós sabemos de que lei se fala, de que escravo se refere. Quem é aquela pedra que falava que nós devemos construir nossa casa? Olha só, vai revelar o negócio. Ai, meu Deus do céu. O texto fala que eram os tesouros da sabedoria. Contra-invertido. Era o porcão mesmo, né? É um porcão. Tu era um ladrão de primeiro, irmão. Tu era uma peste mesmo, né, irmão? Tu era um safado. Já aprendemos que quer ser cabeça aqui, não já? Tu não estava aqui? Tu tem que tomar uma calça. Hã? Aí, cabeça é o Cristo. Já quer saber demais. Você não ouviu esse áudio? Tu tem que tomar uma coça antes de fio de telefone.
Eu não deixei, não. Eu não deixei. Olha aqui, não tava... É que nem Adão, né? Senhor, a mulher que tu me deste me fez pecar. Eu sou culpado agora. A culpa é do Serginho. Irmão, eu vou te ensinar aqui rapidinho o que é ser cabeça e não cauda. Deuteronômio 28. É bom que vai aprendendo. É, irmão. Vamos lá e pode brincar, bodega. A Bíblia vai responder o que é ser cabeça. Já ensinei para os irmãos, não falem nada, porque os irmãos aqui não sabem, eu vou explicar para os irmãos, porque o Senhor é longânimo, amém? E nós temos que ser imitadores do Senhor. Fala assim, olha, Deuteronômio 28, versículo 13. O Senhor te porá por cabeça e não por cauda, e só estará em cima e não de baixo, se obedeceres aos mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno para os guardar e os cumprir. Então ele fala que o Senhor vai te colocar por cabeça e não por cauda. Então eu tenho que deixar a Bíblia me responder o que é ser cabeça e o que é essa cauda. Não é isso não? Isaías 9. A Bíblia vai responder o que é a cabeça e o que é a cauda. Isaías 9, versículo... Vou ler o 13 aqui, ó. 13. Todavia este povo judeu não se voltou para quem o fere, nem busca o Senhor dos exércitos. Já expliquei bem sobre isso aqui. Pelo que o Senhor corta de Israel a cabeça e corta também a cauda, a palma e o junco, num só dia. O ancião, o homem de respeito é a cabeça, e o profeta que ensina a mentira é a cauda. Que o Senhor nos coloque por cabeça, amém, igreja? Amém. Que nós sejamos homens de respeito no Evangelho. Homens que não consigam contradizer a sabedoria do cabeça que é Cristo. Eu era essa cauda aqui e queria que ensinar os outros a cabeça. Eles é que são sacados. O profeta é mentiroso. Porque os guias deste povo são os enganadores. E os que por eles são dirigidos são devorados. Então, que o Senhor nos coloque por cabeça. Que cada um aqui de nós sejamos um ancião de respeito. Esse ancião mesmo de Hebreus 5, que fala que nós, pelo tempo decorrido, já éramos para ser o quê? Mestre, ancião. Louvado seja o Senhor por toda a sabedoria que está em Cristo Jesus, amém? Então, vamos voltar para o livro de Gálatas. Quer ver uma bomba no aniversário, irmã? Eles ensinam que ser cabeça é ter dinheiro, né, irmã? E ser cauda é ser derrotado. Então, mostra isso para eles, irmã. Mas você imprime numa folha e dá, ó. Vê o que é ser cabeça e o que é ser cauda. Você sabe digitar bem? Mete lá para ele lá, ó. Ensina para ele o que é isso aí. É esse o nosso dever. E assim que sejamos anciões e mestres. E isso nunca será título. Isso é uma porção que Deus dá aos seus servos para a edificação do corpo. Para que todo mérito, que toda glória, que toda honra, para que toda exaltação e louvor seja dada a quem? A Cristo, a quem escreveu isso aqui. Irmão, é porque eu não queria falar sobre esse tema aqui agora, entende? Mas depois você lê, tá bom? Hebreus 5 ao 11 até no caso versículo 14. Quem é o ancião, quem é o mestre, quem é no caso o homem de respeito. Ok? Gálatas capítulo 4. Vamos seguir no livro de Gálatas. Caraca, irmão.
Louvado seja o Senhor, amém? Porque em Cristo estão ocultos todos os tesouros da sabedoria. E Ele revela essa sabedoria a quem Ele quer. Ao 14. Vamos seguindo? Então, vamos lá. Então, ele fala que... nós estávamos em Coríntios também, né? Vamos voltar para Coríntios lá então, Coríntios 10. Aí ele fala, Coríntios, capítulo 9, versículo 21. Aos sem lei, como se eu mesmo o fosse, não estando sem lei, é claro, para com Deus, mas debaixo da lei de quê? De Cristo, para ganhar os que vivem fora do regime da lei. Ou seja, eles vivem fora do regime da lei, mas essa lei que Paulo está falando aqui, que é a lei de Cristo, ele já vivia debaixo dela. Fiz-me fraco para com quem? Com os fracos, com o fim de ganhar os fracos. Eu fiz de tudo para com todos, com o fim de ganhar, por todos os modos, salvar alguns, irmão. Salvar só alguns, irmão. Vai salvar muitos? Irmão, vai salvar só um pouquinho, irmão. Não tente querer, no caso, pegar para multidões, não. Se tu discipular uma pessoa por ano, irmão, e essa pessoa discipular uma outra por ano, fique tranquilo no caso que a tua coroa vai estar lá. Um só. Mas eu estou falando de discipular. Discipular dá trabalho. Ensinar a sã doutrina. A instrução que Paulo nos deixou. A instrução que Jesus deu aos seus apóstolos. Não é essa nojeira que você vê aí fora, que a gente vê agora aqui nos vídeos, não. Nem ensinar que cabeça é ter dinheiro, não. É discipular. Um só por ano, tua coroa vai estar lá. Versos 23. Tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador com Ele. Com Ele quem? Com Cristo. Então você vê que Paulo está falando que também é escravo o tempo inteiro da lei de Deus, né? É escravo no caso de servir ao Senhor. Não é isso, não? Então está debaixo da maldição do pecado. Vamos voltar lá para Gálatas. Vamos continuar nesse livro de Gálatas, que é um livro muito rico, que é o livro que desmente toda mentira sobre a lei de Deus. E por isso que o nome do áudio é a verdade sobre a lei de Deus. Separação, diferença. Versículo 8. Outrora, antes, né? Porém, não conhecendo a Deus, servias a deuses que por natureza não são. Aí isso aqui que eu falo para vocês, tá vendo? Isso aqui é complicado que Paulo está falando, porque agora já está falando de antes de conhecer a Cristo. Está se referindo aos Galácios antes de conhecer a Cristo. Aí ele fala também que isso aqui eram rudimentos de mundo. Ele comparou o mundo, rudimentos de mundo antes de Cristo, com também rudimentos de mundo as obras da lei levítica. Aí ele fala, olha, mas agora que conheceis a Deus, ou antes sendo conhecidos por Deus, como estás voltando outra vez aos rudimentos aí, ó, aos primeiros ensinos fracos e pobres, aos quais de novo quereis ainda escravizar-vos. De novo a palavra escravo. Só que aqui já colocou como o quê? Como no mundo, e não como na lei levítica. Ensina-lhes a palavra rudimentos do mundo, se referindo às obras da lei levítica. Já embaixo, ele fala de antes de conhecer a Cristo. Se refere aos Galácios. Os Galácios não eram cristãos, eram mundanos. Não eram judeus de Galácios, entendeu? Guardais dias e meses e tempos e anos. Receio de vós terem eu trabalhado em vão para convosco. Ou seja, se estão guardando dias, meses e anos, dá a entender aqui, irmão, que Paulo está falando de datas comemorativas. Está falando de festas. Está falando de costumes pagãos. E lá no caso, na Galácia, existia um paganismo muito forte. Era perto de Éfeso, que existia uma deusa chamada deusa Diana dos Efésios. E existia sempre festas, como você vê aqui hoje.
festa das mães, dia dos pais, Natal, dia do zumbi. Vocês estão guardando esses rudimentos fracos do mundo aí? Que negócio é esse, rapaz? Vocês ainda estão guardando, eu estou pensando que eu trabalhei com vocês em vão, pombas. Mas ao mesmo tempo dá a entender que está citando aqui as festas. Hã? Está citando quem? Não. Em cima, quando ele falou de rudimentos no mundo, no versos 3, ele fala também no caso da lei levítica. Ele faz uma comparação de obras da lei levítica ser igual às obras do mundo, hoje, depois de Cristo Jesus. Ou seja, nenhuma das duas tem valor nenhum. Eu vou acender uma velazinha para minha mãe que morreu. Isso é do mundo. Eu vou praticar uma obra da lei, eu vou oferecer pelo meu pecado um cordeiro. Obra do caso judaica da lei levítica. Está igual, está em pé. O mesmo pé. Como circuncidasse. É difícil de explicar isso aqui também, irmãos. Eu sei falar isso aqui. Não, eu sei saber isso aqui. Não sei explicar para vocês. Quer ver, ó? Vamos lá no livro de Colossenses. Some people believe. Some people don't mind. Don't mind the fantasy. Onde cão? Can I say right? Isso aí é Toto. Yes, yes. A André conhece, não vai, André? Just sent you eyes. Just go right. Vamos lá. Colossenses capítulo 2, versículo 8. Colossenses 2, 8. Cuidado, hein? Cuidado. Que ninguém vos venha a enheredar. Olha só, irmão. Não pode ser outra coisa senão o quê? Os rudimentos do mundo se referindo às leis de obras mortas, às leis levíticas. Olha só. Porque isso aqui, Paulo está lutando contra os colossos. Porque isso aqui, Paulo está combatendo o bom combate com os cristãos que se diziam acreditar no Messias, mas queriam colocar os rituais, as obras da lei levítica sobre os cristãos gentios de Colosso. Estão entendendo, gente? Pelo amor de Deus. Vamos lá. Cuidado, olha, fala uma advertência. Que ninguém vos venha a heredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme o quê? Os rudimentos do mundo e não segundo a Cristo. Quando ele fala da tradição dos homens, ele fala a mesma palavra lá em Mateus 15 para quem? Para os judeus. Vocês, por causa da vossa tradição, invalidam, no caso, a lei e os mandamentos. Então eu entendo que isso aqui só pode ser para os judeus. Eram os judeus que vinham com essas festinhas para cima dele, mandar eles praticar expiação, mandar eles praticar a Páscoa, a circuncisão, sacrifícios. É claro, porque Cristo a lei estava mandando você crer naquele que viria. O propósito daquela lei era fazer o quê? Indicar aquele que viria, que era Cristo. Igual hoje, né? Lá eles fazem as festas deles e quem está aqui no Brasil também faz. Né? Olha aqui, ó, versículo 9. Porquanto em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Então está falando que o negócio, ó, não anda no rudimento, no caso deles, na filosofia deles, não, mas anda no quê? Segundo a Cristo, ó. Esses homens. Verso 10. Também nele estáis aperfeiçoados. Ele é o cabeça de todo principado e potestade. Ele fala aqui, ó. Estáis aperfeiçoados já em quem? Em Cristo. Tu não precisa mais desse enredo, dessa filosofia vã, conforme a tradição dos homens. Eu não sei se eram os homens mundanos ou eram os homens judeus que faziam o quê? As tradições das leis lá para enganar quem? Para enganar o povo que tinha se convertido a Cristo. Que era quem? Os de Colosso.
nele também foste circuncidado, ó, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é o quê? A circuncisão de Cristo. Então, quer dizer, a morte de Jesus prefigurava a circuncisão, que foi aquela aliança que ele fez com Abraão. Porque a circuncisão do pênis, Abraão fala que era um sinal da aliança com o seu povo. Antes de vir o que? A lei levítica com Moisés. Então, isso aqui está falando que era Cristo. Quando cortava o prepúcio do pênis lá no caso, lá em Gênesis, no caso, com todo o primogênito que nascia, aquilo quem era? A circuncisão de Cristo. Aquilo que é perpétuo e eterno. Está entendendo? Ele fala aqui, ó, versos 11. Em Cristo também foste circuncidado, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo. Quando Cristo morreu na cruz, quando ele despojou o seu corpo na cruz, ele está falando que aquilo ali era a circuncisão de Cristo. Aquela circuncisão que valia, que foi a mesma que o caso Deus fez com quem? Com Abraão em Gênesis 17. Era um sinal aquilo ali que viria. Eles insistiram que é cortar o prepúcio do pênis. Aí ele falou aqui tudinho, eu não vou ler não. Aí no verso 16, ele fala assim, olha, no 8, nós lemos que era para ter cuidado que ninguém vos engane. Olha o 16, ninguém, pois, vos julgue por causa de comida, bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábado. Irmão, quem é que fazia isso aqui? Eram os mundanos ou eram os judeus? Eram os judeus que ficavam falando que eles não podiam comer carne de porco, que eles não podiam, no caso, comemorar festas, que eles deveriam praticar a expiação, que era uma festa. A festa de lua nova de quem era? Dos judeus, que mostravam todo mês, quando virava um mês, abrir os pátios do santuário e os gentios entravam. É isso, não? A festa da lua nova era um pré-anúncio do evangelho para quem? Para os gentios, porque uma vez ao mês existia a festa da lua nova. E na lua nova se abria as portas do átrio para entrar todos os gentios dentro do pátio. E não podia. Só na lua nova. Porque já se cumpriu a lua nova, meu amigo. Quando Cristo morreu, se cumpriu essa festa. O evangelho foi pra gente. Eu tenho que ficar rindo. E quando ele fala do sábado aqui, irmão, o que significa? Sábado. O sábado aqui, irmão, eu já falei isso aqui não para vocês? Já falei, né? Esse sábado aqui não era o sábado do quarto mandamento, que está lá no Êxodo 20. Era o sábado que era dado para as festas. Tipo assim, olha, se amanhã, domingo, caísse a festa dos pães asmos, amanhã era sábado, era folga, era descanso. Era independente do quarto o quê? Mandamento. Então você vê que quem estava enganando eles com rudimentos do mundo, com vãs sutilezas de filosofia, eram quem? Os judeus que falavam que criam Cristo também. Mas eles viram de Colosso, que eram os gentios, que nem a gente, mundão podrão, também crendo em Cristo, e comendo carne de porco, picanha, churrasco, e não participando de nenhuma festa levítica, e não tendo pênis circuncidado, bebendo uma cervejinha, bebendo um vinho, vereréu, aí vinham falando o quê? Julgava. Ô, você não é crente não, hein, Romo? Você é safado. Você é safado. Micael, com esse cabelo aí, Jezabel. Paz, gosta de uma manguaça, não presta. O quê? Tu comeu carne de porco? Ih, tu é cristão o quê? Tu é impuro, tu é safado, tu é... Então eles ficavam julgando. Paulo falou assim, ó, ninguém fique julgando vocês por causa de quê? De comida, de bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados. Por quê? Porque tudo isso aqui, a lua nova, os sábados, tem sido sombra das coisas que haviam de vir. Porque o corpo é quê? É Cristo. Então, como hoje, o cara chega para mim aqui, eu sou cristão, eu creio no Messias.
mas você, no caso, não pratica a circuncisão. Eu vou dizer para ele, não pratico, mas eu sou crente no Senhor. Mas você não faz a festa da expiação, não. Já aconteceu a expiação pelos meus pecados. Você não é, no caso, um dizimista. Eu falo, não, eu sou sim, eu como dos dízimos. Então você vê que hoje não tem diferença. Os que se dizem cristãos, judeus, né, os que se dizem, no caso, donos da verdade, chegam e falam, como é que você é cristão assim? Ué, continua olhando o texto, ó. Verso 18. Ninguém se faça juiz contra vós outros. Só pode ser judeu, irmão. Aqui, ó. Ninguém se faça juiz, árbitro contra vós outros, pretextando o quê? Humildade, culto dos anjos, baseando-se em visões, enfatuado sem motivo algum na sua mente carnal. Não pode ser mundano, tem que ser o quê? Judeu. Isso aqui era judeu que queria em Cristo, mas queria praticar o quê? As obras da lei levítica nos que se diziam cristãos. Isso aqui é falso, olha só, olha. E não retendo o quê? A cabeça. Então, eles acreditavam, no caso. E não retendo o quê? A cabeça, da qual todo o corpo, suprido e bem vinculado, por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que procede de Deus. Eles retiam, caso, a cabeça, porque eles não criam, caso, o quê? Na obra de Cristo. Estão entendendo? Eles já tinham cabeça. Então eles não estavam, por causa de quê? Realmente debaixo da graça. Porque eles eram justificados pelas obras da lei, então eles já tinham o quê? O cabeça. Segue-se que Cristo morreu em vão. Versos 20. Olha agora, ó. Se morreste com Cristo para os rudimentos do mundo, por que como se viveste no mundo, vos sujeitais às ordenanças do tipo, 2 pontos. Não manuseis istos, não proves aquilo, não toques aquilo outro, segundo o quê? Preceitos e doutrina dos homens. Quem eram esses homens que proibiam a comida, que proibiam tocar em coisas impuras? Eram os judeus, irmão. Só podia ser os judeus, cara. Então tu vê que os de Colosso ouviram a instrução do Evangelho por Paulo, mas vinham, no caso, os judeus que se diziam cristãos, querendo Messias, e ficavam falando, ó, Paulo é maluco, hein? Paulo é perturbado. O Paulo está mandando tu não se circuncidar mais. O Paulo está falando que tem que, no caso, não mais para as festas, no caso de expiação, e belerel, bababá. Então o mal está constante. Então Paulo, olha, ninguém engane vocês não, hein? E quem é que enganava no mundano? Falando aqui, provando pelo contexto do texto, que era quem? Os judeus. Os que haviam crido, como fala em Atos 15. Vou ouvir isso. Hoje prefigura essa liderança apostatada. Olha agora aqui, olha. 22. Segundo os ensinamentos e doutrina dos homens, pois que todas estas coisas com o uso se destroem. Tais coisas, e que coisas? Não toques, não manuseies, não proves. Tais coisas, com efeito, tem até o quê? A aparência de sabedoria, mas com o culto de si mesmo, e falsa humildade, e rigor ascético. Todavia, não tem valor algum contra a carne, a carnalidade. Então eles ficam assim, ó, não prova aquilo, não toque aquilo, não beba isso. Como se fosse o quê? Uma santidade, uma certa o quê? Pompa e aparência de santo. Usa o roupão até os pés, mas a chimbica está pegando fogo. Não acredita que foi esse texto que começou a abrir meus olhos lá dentro daquela Babilônia? Acredita, irmão. Eu me lembro que eu estava no março, eu expliquei. Não foi no março? Você ouviu esse texto aqui? Foi no março na sala. Então você vê que eles, irmão, eles têm até o quê? A aparência de sabedoria. Só tem o quê? A aparência. Você vê um cara lá de terno e gravata, isso é varão valoroso. Esse é varão de Deus. Mas está lá, no caso, na terra, mas com a mulher dos outros. Eles têm, no caso, o quê? Uma aparência. E você está vendo aquele rapaz ali, ó, tá de bermuda e de chinelo com um copo de cerveja na mão. Mas está lá pregando para quem?
pro viciado. E você está vendo lá, ó, olha lá. Tá com roupão até as... Tá com roupão... Perdão. Tá com short curtinho. E tá falando de Jesus. Que infâmia. Que vergonha. Que prostituta. Irmão, Deus não está nem preocupado com isso. Ele quer saber o que você está fazendo lá com aquela pessoa. Está pregando para ela, está ajudando a ela, está falando do amor do Pai para ela, mete bronca, vai fundo. Deixa eles falar. Jesus era tido como bebedor de vinho, glutão. Lá vem esse glutão, comedor e bebedor de vinho. Está escrito, Mateus 11. Quem é que vê você hoje vai falar que tu é bom? Se falar do meu pai, do meu mestre, vai falar de você o quê? Coisa boa? Essa falsa humildade, irmão. Eles se vestem com uma aparência exterior para os homens. Isso não tem valor nenhum para Deus. Claro que eu não estou falando da falta de bom senso. Eu não vou, no caso, ir para uma praia, né, com um biquíni, todo cavado na minha bunda, na minha frente, como se eu fosse uma prostituta. Mas eu não estou proibido de ir à praia de biquíni. Cristão de biquíni, e que isso, hein? Que negócio é esse? Irmão, isso só tem aparência, mas não tem valor nenhum, irmão. Eles julgam pela aparência, irmão. Eles pretestam humildade. Eu sou humilde porque eu me visto assim. Então, vou ler de novo, ó. Tais coisas com efeito têm até aparência de sabedoria, como o culto de si mesmo. O cara fala o culto de si mesmo. Sabe o que é o culto de si mesmo? Culto de si mesmo é assim, olha. Eu, antes de conhecer a Cristo, eu bebia muita cerveja. Agora não bebo mais. Culto de si mesmo. Está se cultuando. Testemunho dele. É o culto de si mesmo. Eu não fumava. Não, eu fumava. Agora eu não fumo mais. Mas em compensação, está fazendo o quê? Eu fumava. Agora eu não fumo mais. Mas em compensação você está adulterando a palavra do meu Pai. Só isso. Você vai, no caso, para o inferno sem fumar. Preferia que você estivesse fumando, mas sabendo a sã doutrina de Cristo. Você é maluco, Sandro? Me prova o contrário. Porque se você falar para mim que fumar é pecado, eu tenho que rasgar minha Bíblia. Porque na minha Bíblia não fala que fumar é pecado. Eu não fumo. Todo mundo que me conhece, vê meu hálito, vê meu comportamento, sabe que eu não fumo. Mas eu nunca vou ensinar que fumar é o quê? Pecado. Nunca vou ensinar que quem fuma não entra onde? No céu. Nunca. Quem ensina isso aí são os falsos apóstolos. E impedem que pessoas que estão fumando de querer seguir a Jesus, de seguir Jesus fumando. Isso é cão. Satanás na terra. Você acabou de ver agora. Se você está vindo como está, vem, quer fumar, fuma. Mas se vai aprender a doutrina, vambora. Isso é incompreensível para eles. Por quê? Não nasceu de novo ainda. Tudo filho da ira. Então, a falsa aparência, o culto de si mesmo é isso. Eu sou uma pessoa que antigamente, eu fumava que nem uma chaminé. Hoje eu não fumo mais. Mas em compensação a tua língua não cabe na boca. 9º mandamento. O que é pior? Fumar o teu cigarrinho ou falar mal do irmãozinho? Lago de fogo porque você infringiu o 9º mandamento. Mas a Bíblia não me ensina que fumar é pecado. Não gostou? Vai discutir com os apóstolos. Vai falar com Paulo. Se fosse assim, os índios não seriam o quê? Sal, porque todos os índios fumam. E maconha. Não é, meu irmão? Os alemães bebem desde criança. Agora, se você se embriaga com o seu cigarro, se você ficar bêbado com a sua bebida, você está pecando, porque a embriaguez é pecado. Mas então, o culto de si mesmo é isso. Eu era, agora eu sou.
Eu era assim, eu sou assado. Isso é o culto de si mesmo. E quem é que gostava de glorificar-se a si mesmo, senão os judeus? Bem lembrado, gostavam dos primeiros lugares na praça, de serem chamados de mestres, das vestes talares, alongavam os filactérios. Então você vê o tempo inteiro que o contexto do texto se refere a quem? Aos judeus que estavam querendo já no Messias, mas queriam que ensinasse as obras da lei para quem? Para os gentios de Colosso. Não pode comer carne de porco. Pô, imagina o povo de Colosso pagão. Devia comer os porquinhos com a maçã na boca. Né, filho? Eles eram... Imagina os gregos, aqueles banquetão cheio de comida, de coxa de galinha, de coxa de pernil. Aí Paulo vai falar assim, ó, vocês têm que largar a comida de vocês para serem salvos. Ah, não existe isso. Olha o que Paulo falou aqui, ó, sobre comida. Tito 1. Oi. Vai querer largar lá se você quer Cristo? Não vai falar o quê? Eu quero um açaí. Eles fazem hoje. Ó, só pode seguir aqui se pode fumar. Só para de fumar, não vai pro cara carnal, mas deixa o cara fumar, um bagulho desse. Se ele viu fumando o cachimbo dele, mas na dele, deixa ele. A prioridade é o quê? A palavra é o evangelho nele. Ninguém tem que proibir que ninguém diga nada. Fala que ninguém que fuma, não é verdade? Porque isso não está na nossa carne, graças a Deus. Que bom que isso é hábito que não está na nossa carne. Que bom que a gente não faz isso aqui no nosso meio, graças a Deus. Mas os irmãos que vão chegar aqui no nosso meio amanhã, porque vão chegar fumando, não podemos falar que essas coisas, porque a Bíblia não ensina isso. Se Deus quiser tirar esse hábito dele, vai tirar normalmente. Sim ou não? Quem sou eu? Oi. Mas não é como de fumar, ele falou. O Júlio está fumando. Aí a pé dele ficar sentindo a fumaça, também não fuma. Também pode, mas tá errado. Pois é, não é bom. Ó, Tito 1. Vamos continuar falando sobre essa falsa humildade aqui, sobre as comidas, sobre a impureza. Não toques aquilo, não proveis isso, não manuseis isso. Tito 1:10. Porque existe muitos insubordinados, palradores frívolos, são os que falam coisas vazias, sem sentido. Fala, não fala na tagarela. Ele fala. Mas não prova nada na Bíblia. Sila Malafaia. Vamos lá. Porque existe muitos insubordinados, palradores frívolos e enganadores. Olha agora. Especialmente os da circuncisão. Especialmente os da circuncisão, judeus. É preciso fazer eles calar. Está falando dos judeus aqui, irmão. Especialmente os da circuncisão, que já eram o quê? Circuncidados no sepulcro do pênis. Porque andam pervertendo casas inteiras, ensinando que não devem. Por quê? Por torpe ganância. Qualquer semelhança hoje com os cristãos gananciosos é só uma mera coincidência. Tu quer acreditar que é uma coincidência? Mete bronca então, que o laguinho está lá te esperando. Foi mesmo dentre eles quem? Os judeus, um seu profeta que disse: cretenses, sempre mentirosos, feras terríveis, ventos preguiçosos. Ou seja, dentre eles mesmo, lá na ilha de Creta, porque essa carta aqui de Tito, ela foi escrita para Tito, que estava na ilha de Creta, na Grécia. Então ele falou assim, olha, foi mesmo dentre eles um seu profeta que disse: cretenses, judeus cretenses, que moravam na ilha de Creta, sempre mentirosos, feras terríveis, ventos preguiçosos. Tal testemunho é exato. É mentira o que ele falou, é verdade? Exato. Portanto, repreende esses homens severamente para que sejam sadios na fé. Ou seja, eles são doentes na vossa fé. Se estavam dando repreendimento para serem sadios, é porque eles são o quê? Doentes. Doentes na fé. Eles não têm a sadia fé que nós temos aqui hoje por conhecermos a sã doutrina de Cristo. Essa verdade incontradizível de ser.
esse tesouro que Deus nos dá, porque está oculto nele. E a glória é dele, porque nós estamos debaixo dele. A sabedoria humana, irmãos, não deixa você aprender a Bíblia. É sobre a comida. Olha aqui, ó. E não se ocupem com fábulas do quê? Judaicas. Está falando dos judeus, nem com mandamentos de quê? Homem desviados da verdade. Está falando a mesma coisa de tradições dos homens. Olha só. Todas as coisas são o quê? Puras para os puros. Está falando de comida. Todavia, para os impuros e descrentes, nada é o quê? Puro. Porque eles proibiam comer carne. Eles falavam que comer carne de porco era o quê? Impuro. Então está falando o texto que você é impuro porque sua mente é impuro. Porque você é um descrente. Isso é impuro. Ele fala, ó, todas as coisas são puras para os puros. Quem são os puros? Nós. Todavia, para os impuros, que são vocês, e descrentes, nada é puro, porque tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. Aí fala, no tocante a Deus, eles professam conhecê-lo. Claro, são povo de Deus, dizem que são o quê? Dizem que são filhos de Abraão, tem por pai Abraão, que são mestres. Pois é. Entretanto, eles só dizem, né? O negam por suas obras. Porque as obras dele eram de justificação em Cristo ou eram obras em caso de mortas que eles faziam? Obras mortas, irmão. A lei levítica. Por isso que são abomináveis, desobedientes, o quê? Reprovados para toda boa obra. Então estão reprovados, não vão avante, não sabem pregar o evangelho. Não, Deus não vai confiar a sabedoria dele, os oráculos dele para esses homens. Entendeu agora, filha? Entendeu? Vocês estão vendo que o texto está falando exatamente o que estava lá em... Irmão, como é que as coisas se encaixam, né? Toda a Bíblia se encaixa. Toda a Bíblia se encaixa. Está vendo? Tem que lamber o chão mesmo. Eles ensinavam que comer carne era pecado. Quem ensinava isso? Eram os judeus ou eram os pagãos? Os gentios? Eram os judeus, poxa. Coando um mosquitinho, né? Coando um mosquitinho para fazer engolir um camelo. Irmão, se a gente ficar aqui, a gente vai ficar aqui até amanhã de manhã falando sobre esse assunto. Então tem até aparência de sabedoria, mas no fundo não tem valor nenhum contra a carnalidade, a sensualidade. Não vai mudar, não pense que tu vai mudar porque tu anda de roupa curta ou pequena, que você come carne de mais ou de menos, que você no caso não fuma ou não bebe. O que vai mudar é você aprender a sã doutrina de Cristo, transformar o seu caráter. Eu era prostituta, mas os efeitos da prostituição na minha carne eu consegui vencer por meio de Cristo Jesus, que me dá domínio sobre o meu pecado. E pela graça dele eu consigo praticar os mandamentos. Mas você não precisa usar. Mas irmão, eu tenho que botar roupa agora lá nos meus pés? Não. Ande com bom senso, com a roupa que você quiser andar. Amém, irmãos? Irmãos, a Bíblia é um manancial. Acabou que eu não dê sequência ao livro de Gálatas, mas que seja feita a honra do Senhor. Foi. Hã? Não. Fala até um minutinho, fala. Paulo, que ele fala aqui, mais um pouco adiante que a gente vai chegar lá, no próxima semana. Ele fala assim: e vós sabeis que vos preguei o Evangelho a primeira vez por causa de uma enfermidade. Vou chegar lá. Uhum. Essa enfermidade seria porque ele quebrou na circuncidar Estevão? Timóteo. Timóteo fez sobre essa. Irmão, eu não posso te responder isso, a Bíblia não fala. Né? Tem texto lá no livro de Filipenses que ele fala que ele foi apedrejado, tomou muita pancada. Eu entendo que Paulo tinha problema nos olhos. Porque tem um texto que ele fala: vede com grandes letras eu vos escrevi. E Paulo não escrevia suas cartas. Quem escrevia era Tércio e Silvano e algum outro irmão. Tércio e Silvano eu provo.
E ele fala para os nossos, se vocês pudessem me dar os próprios olhos de vocês, porque vocês viram meus olhos o quê? Com alguma enfermidade. Talvez não, isso aí era, eu falei contigo que esse era o espinho na carne, para que ele não se ensoberbecesse com a grandeza das revelações. Paulo sabia muito, irmãos, conhecia muito a Bíblia. Ele conhecia muito, não é a Bíblia, perdão, falei errado. Ele conhecia muita escritura sagrada, ele tinha muito Deus dentro dele. Deus vazava assim, transbordava, como diz a Bíblia, o cálice transborda, o Espírito Santo jorrava na vida de Paulo. Ele manancial, ele conhecia e entendia coisas que aos homens não era possível conhecer. Falou isso dele. Paulo falou da testemunha, falou que ele dizia coisas difíceis de compreender. Mas, porque Paulo, segundo Pedro 2, 3, mas Paulo foi ao terceiro céu, Paulo viu o paraíso. Então era um homem que se dedicou à santidade, que se dedicou a se esvaziar, que se dedicou a não ser mais ele. A gente sabe que não é Paulo, né? Rabino Shaul, mas eu não perco muito tempo com isso. Então Rabino Shaul, ele se dedicou muito a Cristo, ele se dedicou muito a conhecer a Escritura Sagrada, ele se dedicou a 5. Tem texto que ele fala da Bíblia assim, em certo lugar está escrito não sei aonde, o que será isso, isso e isso. Já procurei a Bíblia inteira e não encontrei. Não vai encontrar. Muita propriedade, porque ele já tinha, ele falava meu evangelho, dá uma impressão de arrogância, de soberba, mas não era. Eu sou. E você vê que ele usa a palavra eu sou mais 2 ou 3 vezes, porque o eu sou era Cristo nele. Quando ele fala eu sou, está falando não é Paulo não, rapaz. Está falando é Jesus encarnado nele. Era o próprio Espírito de Cristo dentro dele. Quer ver, ó? Vamos começar em Coríntios 15, ó. Coríntios 15. Irmãos, Coríntios 15, 1. Quando ele fala eu sou aqui, quem é, ó? Irmãos, venham lembrar-vos do Evangelho que vos anunciei, o qual recebeste, no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, pelo Evangelho, tá vendo? 2. Por ele também, o Pai é uma benção, né? Me fala toda hora. Por ele também sois salvos, se retiveres o quê? A palavra, tal como vô-la preguei, a menos que tenhas que crido em vão. Irmão, se eu morrer amanhã, ande nesse evangelho. Não vai virar judeu messiânico. Não vai circuncidar o prepúcio do teu pênis. Não vai falar que tu não pode mais fazer o que tu faz, tu sabe. Que não tem problema de ser pecado. Não é isso não? Estão me entendendo? Fica nesse evangelho que você foi instruído. Porque eu também sei de quem aprendi. Antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, sempre segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Pedro e depois aos 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem, já descansaram no Senhor, já morreram. Imagina, mais de 500 pessoas viram Jesus ressurreto. Verso 7. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos. E afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora de tempo, porque ele não nasceu junto com os 12, nasceu depois dos 12 apóstolos de Cristo, não é verdade? Porque também era apóstolo, então nasceu fora do tempo. Porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois eu persegui um dia a igreja de Deus. Eu machuquei meus irmãos, os quais eu não tinha compreensão de que eram servos de Deus também. Eu assolava as igrejas de casa em casa. Eu matei, eu consenti com a morte de Estevão. Imagina quando você encontrar-se com Estevão no céu. Estevão vai ver Paulo, você está aqui? Todo mundo dormindo. Aí Estevão vai se encontrar com Paulo. Caramba, você se converteu a Cristo? Me dá um abraço.
Maravilha, né? Eu te perdoei aquele dia. Quando eu falei assim, olha, Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Exatamente as mesmas palavras de quem? De Cristo Jesus, anos antes. Então, quem foi que falou aquilo lá? Vamos ver. Vamos ver quem foi que falou. Versos 10. Mas, pela graça de Deus, sou o que sou. E a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. Então você vê que Paulo cita o eu sou. Quem é que está falando aqui? Era Cristo, filho. Cristo falava por meio de Paulo. Você via Cristo pregando. Você via Cristo na terra novamente. Nós, os servos do Senhor, somos pedacinhos de quem? De Cristo. Nós somos o santuário do Deus vivo. Quantas pessoas já chegaram para mim e falaram, irmão, eu nunca vi isso que tu está falando na minha vida. Eu nunca vi uma pessoa falar o que você fala. Quem que ela está vendo? Ela está vendo eu sou. Ela está vendo Cristo. Ela estava carona com um rapaz que ia lá trabalhar lá. Ele estava, caramba, tudo que você está falando aí é totalmente diferente do que eu já ouvi até hoje. Ele está vendo o eu sou. Muitas vezes, irmão. Muitas vezes aconteceu isso comigo. Já não foi duas nem três, é muitas vezes. Irmão, nunca ouviu ninguém falar o que você estava falando. Eu nunca senti o que eu estou sentindo ao ouvir você falar. Quantas e quantas vezes? Quem que está ouvindo? A Cristo, irmão. Porque nós não somos merecedores de nada. Toda a glória e toda a honra, ele fala que ele que faz um vaso útil para ser seu possuidor. Amém? Amém. Bom, irmãos, então eu vou encerrar aqui falando bastante coisa. Não tem importância se não falamos tudo sobre o livro de Gálatas. Mas daí semana que vem continuamos. Amém? Amém. Paramos em Gálatas capítulo 4. Versículo 11. Amém? Peço perdão aos irmãos pela minha dicção, pela minha voz um pouco cansada. Os irmãos estão me ouvindo domingo lá no caso no outro país, longe no caso de corpo presente, mas pertinho do nosso espírito também, pela mesma fé. Que a graça e a paz de Cristo também seja com todos vocês. Eu os amo. Amém? Graças a Deus. A paz de Cristo.